Olá, pessoal. Retomando os nossos estudos sobre os direitos sociais do artigo 7º, vamos lá continuar os direitos que vínhamos falando, que pertencem aos empregados urbanos e rurais. Então vamos lá para o nosso slide. Iniciamos agora com o inciso 27, proteção em face da automação na forma da lei. A automação é a substituição do trabalho humano pelo trabalho das máquinas. A ideia é que quando nós temos uma automação, nos países subdesenvolvidos, nós acabamos gerando uma demissão em massa. Vou dar um exemplo de automação. Antigamente, quando a gente ia para um shopping center, por exemplo, nós tínhamos um funcionário que ficava na entrada anotando a placa do carro, entregava um ticket e na saída um outro funcionário que recebia o ticket e o dinheiro e liberava a cancela. Mas um belo dia nós passamos por uma automação e esses funcionários foram substituídos por cancelas automáticas. Então nós tivemos uma automação na medida em que substituímos o trabalho humano pelo trabalho das máquinas. E, normalmente, acontece nesses períodos uma demissão em massa. Nós estamos passando por isso agora, por exemplo, nos cinemas, onde os caixas estão sendo substituídos por caixas eletrônicos. Ou ainda na hora de pagar o estacionamento, ao invés de pagar com o funcionário, se paga em caixas eletrônicos. E à medida em que essa automação ela vai acontecendo, vários e vários funcionários vão sendo demitidos. A ideia da Constituição é que nós criássemos uma lei que protegesse o trabalhador em face dessa automação. O problema é que isso depende da criação de uma lei e normalmente essas leis acabam não sendo criadas, o que torna o direito constitucional um pouco ineficaz. Ok? Vamos para o próximo. 28. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. A ideia é que a empresa tivesse em benefício do seu empregado um seguro contra acidente de trabalho. Então, toda vez que um funcionário seu se envolvesse no acidente de trabalho, a seguradora seria acionada para arcar com todos os custos de um dano moral ou um dano material. Por exemplo, o empregado saiu de casa em direção ao trabalho e foi atropelado. Isso é considerado um acidente de trabalho. A seguradora seria acionada e pagaria todos os custos com o tratamento, a indenização por dano moral ou material. Mas notem que a Constituição diz que o empregador também responde por esse acidente toda vez que ele contribuiu para o acidente de forma dolosa ou culposa. Volto a dizer que o dolo significa a intenção, nesse caso a intenção de prejudicar. Já a culpa ocorre quando não há intenção direta, mas o sujeito age com negligência, imprudência ou imperícia, ok? Então, toda vez que o empregador contribuiu para esse acidente de trabalho com dolo ou com culpa, ele também vai ser responsável pela indenização. Desde 2013, esse direito passou também a ser aplicado aos empregados domésticos. Então, vamos seguir? A prescrição agora trabalhista está no inciso 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. A ideia agora é o seguinte, queridos, é que nós temos só 2 prazos prescricionais na Justiça do Trabalho, o que torna a prescrição trabalhista um assunto mais fácil. E muitas vezes são até obrigados um percentual dos seus empregados a ter alguma necessidade especial. Então, isso é hoje um direito constitucional e é um direito também assegurado por lei e que também se aplica aos empregados domésticos. O próximo inciso, inciso 32, fala da proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. A ideia é que dentro de uma empresa a gente não possa fazer distinção entre aqueles funcionários que exercem um trabalho manual, um trabalho técnico ou um trabalho intelectual. Ou seja, dentro de uma empresa, desde a pessoa que faz a limpeza até o diretor, todos deveriam ser tratados de forma igual, de forma idêntica. Infelizmente, não é bem isso que a gente vê na prática, não em todas as empresas, mas a nossa Constituição assegura como direito fundamental e como direito social esse direito de sermos tratados de forma igual
numa relação de emprego. Importante salientar que esse direito não se aplica aos empregados domésticos, pela própria natureza da função. Empregado doméstico não é aquele empregado que trabalha numa empresa com vários funcionários. Normalmente, numa casa de família, tem um empregado, ou quando tem mais de um empregado, todos eles exercem o mesmo tipo de atividade, que é uma atividade predominantemente manual. Então, pela natureza da função, não tem sentido que esse direito seja aplicado aos empregados domésticos. Vamos continuar no inciso 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Bem, muita gente acha que trabalho no Brasil é a partir de 16 anos. Não é. Trabalho no Brasil é a partir dos 14 anos de idade. Entretanto, nos 14 anos de idade até os 16 anos de idade, só é possível trabalhar na condição de aprendiz. Não é possível trabalhar fora dessa condição de aprendiz. Mas muita gente me pergunta, mas aprendiz é um empregado? Sim. O aprendiz é um empregado, ele tem carteira assinada, ele recolhe INSS, o seu tempo de serviço já é computado para fins de aposentadoria. Em outras palavras, ele é um empregado. A única diferença é que ele goza de alguns direitos a mais, porque a gente está falando muitas vezes de um menor de idade, um adolescente de 14 anos de idade. Então, eles têm jornada reduzida, eles têm outros direitos que o empregado comum não tem. Mas, perante a lei, ele é um empregado, certo? Então, os direitos deles, trabalhistas, serão assegurados também na condição de empregado, só que com alguns direitos a mais. Então, trabalho no Brasil, a partir dos 14. Agora, dos 14 até os 18 anos, ele não pode exercer atividade perigosa, noturna ou insalubre. Por quê? Por uma razão simples. Ele ainda é menor de idade. Não tem sentido um menor de 18 anos, considerado ainda menor de idade perante a nossa lei, não tem sentido ele ser submetido a um trabalho noturno, insalubre ou perigoso. Ele ainda não tem o grau de maturidade, de desenvolvimento para ser submetido a essas atividades. Por outro lado, a partir dos 18 anos, você pode ser o trabalhador comum, exercendo qualquer tipo de atividade, inclusive penosa, perigosa, insalubre, qualquer tipo noturna, qualquer tipo de atividade. Ok? Aqui eu vou fazer uma ressalva importantíssima. É que a Constituição Federal disse que esse direito é assegurado também aos empregados domésticos. Apesar de que isso é um pouco de contrassenso, já que a nossa legislação ela não permite o empregado doméstico trabalhar na condição de aprendiz aos 14 anos de idade. Tá? Mas se cair de acordo com a Constituição, essa norma sim, ela é extensível aos empregados domésticos. Ok? Então vamos seguir adiante com mais um inciso, o inciso 34, que fala da igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Falamos alguns vídeos atrás do trabalhador avulso, que é aquele que trabalha prestando seu serviço para vários tomadores de serviços e que pelo próprio nome, trabalhador avulso, eles não possuem vínculo empregatício com ninguém. Entretanto, foram equiparados em direitos sociais, direitos trabalhistas, ao empregado com vínculo empregatício permanente. Dei como exemplo aqui o trabalhador de porto, que é o trabalhador que mais conhecemos na condição de avulso. Então, se cair na prova, trabalhador avulso é um trabalhador empregado? Não. Ele só goza dos mesmos direitos de um empregado. Mas ele não é empregado, ele trabalha sem vínculo empregatício, ele trabalha de forma avulsa. Saímos então dos direitos individuais sociais e passaremos agora aos direitos coletivos, que são o direito de sindicato e o direito de greve. Vamos começar com o sindicato já no próximo slide. Muita gente me pergunta, sindicato é uma associação? Não, não é. Eles são muito semelhantes. É como se a associação e o sindicato fossem espécies de um mesmo gênero. Então são muito semelhantes. Muito do que estudamos no artigo 5º para as associações se repetem também para os sindicatos. Então vamos falar de algumas semelhanças que existem entre os sindicatos e as associações. Uma delas falava lá, é livre as associações para fins lícitos
vedada a de caráter paramilitar. Essa mesma regra a gente adota ao sindicato. É livre a associação sindical para fins lícitos e é vedado o sindicato de caráter paramilitar, aquele que seria baseado em armas, na disciplina, na hierarquia. A gente proíbe sindicatos e associações de caráter paramilitar. Outro, as associações e, na forma da lei, as cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. A mesma regra nós criamos para o sindicato. Os sindicatos não dependem de autorização e o Estado não pode intervir no funcionamento de um sindicato. Mas tanto as associações como os sindicatos devem ser registrados no órgão competente para possibilitar uma fiscalização das suas atividades, mas não sofrem interferência direta do Estado. Um outro que falava que ninguém será compelido a associar-se ou permanecer associado, ou seja, ninguém pode ser obrigado a se associar, ninguém pode ser obrigado a permanecer associado. Isso também é um direito que foi aplicado às associações, aos sindicatos, perdão. Então, ninguém pode ser obrigado a se filiar a um sindicato, ninguém pode ser obrigado a permanecer filiado a um sindicato. Ok? Agora vamos para algumas regrinhas que são distintas entre sindicatos e associações. A primeira delas é que as associações não têm uma delimitação geográfica. Nós podemos ter várias associações criadas numa mesma base territorial. Já os sindicatos, isso não acontece. Para os sindicatos, só é possível criar um único sindicato de cada categoria, seja ela profissional, seja patronal, em cada base territorial. E diz a Constituição que a menor base territorial deve ser um município. Então, primeira coisa, a base territorial de um sindicato é a sua área de atuação. Então, ela é fixada, no momento em que o sindicato é criado, é feito seu estatuto, é fixada a sua área de atuação. Por exemplo, Sindicato dos Vigilantes de Recife. A base territorial, ou seja, a área de atuação desse sindicato, seria o município de Recife. Mas a gente não poderia ter o Sindicato dos Vigilantes do bairro da Torre, por uma razão bem simples, a menor base territorial é o município. Não pode ser menor do que isso. Mas pode ser maior? Sim, sem problema nenhum. Eu posso ter Sindicato dos Vigilantes de Recife, Olinda e Jaboatão. Não há nenhum problema nisso. Posso ter Sindicato dos Vigilantes de Pernambuco, Sindicato dos Vigilantes do Brasil. Não há nenhum problema, só não pode ser menor do que o município. E a outra questão é que essa base territorial só comporta um único sindicato de cada categoria. Se eu já tenho o Sindicato dos Vigilantes de Recife, eu não posso criar um outro sindicato dos vigilantes em Recife, porque só é possível um único sindicato de cada categoria profissional em cada base territorial. E a menor base territorial é um município. Mas vamos imaginar que uma situação hipotética em que eu já tivesse Sindicato dos Vigilantes de Recife e fosse criado um segundo sindicato dos vigilantes em Recife. Qual deles iria prevalecer? Aqui nós devemos usar o princípio da anterioridade, em que vai prevalecer o sindicato que foi anteriormente criado, ou seja, o primeiro. E o segundo sindicato, da mesma categoria, na mesma base, ele deve ser extinto. Ok? Então, a primeira distinção entre sindicatos e associações. Vamos seguir adiante. Tem uma regrinha aqui que ela cai muito em prova, que diz respeito aos aposentados. O sindicato é uma espécie de associação onde a divisão se dá por categoria profissional. Então, a ideia é que ele representa os interesses, sejam eles individuais ou coletivos, de uma categoria profissional. Mas a figura do aposentado ela é mais delicada, porque apesar de ele compor uma categoria profissional, ele não trabalha mais. Então, não teria, em tese, como defender os interesses trabalhistas de um aposentado. Mas, ainda assim, a Constituição Federal, conforme a gente pode ver no nosso slide, diz que o aposentado, se for filiado, ele possui o direito de votar e ser votado nas organizações sindicais. Então, o aposentado, filiado, tem direito de votar e tem direito de ser votado nos sindicatos. Parece uma questão besta, mas ela cai muito
em prova de direitos sociais. Seguindo adiante, vamos falar um pouquinho da atividade sindical nos locais de trabalho. Diz a nossa Constituição que é permitido que se exerça algumas atividades sindicais dentro do local de trabalho, porque é nesse local de trabalho onde se pode reunir o maior número de empregados de uma mesma categoria. Então, muitas vezes, a assembleia para definir a respeito da greve, se vai existir, se não vai existir greve, elas são feitas dentro do local de trabalho. E também diz a nossa Constituição que é obrigatória a participação do Sindicato dos Empregados nas negociações coletivas de trabalho. Falamos já aqui em outros vídeos que nossa Constituição reconhece a validade dos acordos e convenções coletivas de trabalho. A convenção é aquela negociação feita entre o Sindicato dos Empregados e o Sindicato dos Patrões. E o acordo entre o Sindicato dos Empregados e uma empresa. Notem que tanto no acordo como na convenção coletiva vai haver a participação obrigatória do Sindicato dos Empregados, porque eles representam a parte mais frágil dessa relação. Então, os empregados, se estivessem sozinhos nessa discussão, dificilmente eles iriam conseguir defender os seus interesses. Mas representados pelo sindicato, eles acabam tendo uma força muito maior no benefício dos interesses dos seus sindicalizados ou da categoria profissional. Okay? Então, é obrigatória a participação dos sindicatos dos empregados nas negociações coletivas de trabalho. Seguindo adiante, vamos falar um pouquinho da estabilidade sindical. A nossa Constituição garante ao dirigente sindical desde o seu registro da candidatura até um ano após o término do seu mandato, a chamada estabilidade do dirigente sindical. Notem que a estabilidade não começa no mandato. A estabilidade do dirigente sindical começa com o registro da sua candidatura. Se não fosse assim, todos aqueles que registrassem a sua candidatura a um dirigente, a um cargo de dirigente sindical, já seriam de antemão demitidos. Então, para que isso não aconteça, a gente garante a estabilidade do registro da candidatura ao cargo de direção sindical e vai até um ano após o término do seu mandato. Durante todo o mandato, o dirigente sindical é estável e depois que acaba o seu mandato, ele ainda tem estabilidade por mais um ano. Esse período aí de mais um ano é para ele tentar reconquistar essa empresa, a confiança da empresa, para que ele continue na empresa. Durante esse período que vai do registro da sua candidatura até um ano após o término do mandato, ele tem estabilidade e não pode ser demitido sem justa causa. Ele só pode ser demitido por justa causa e quando ele praticar uma falta grave. Caiu recentemente numa prova de concurso perguntando se essa estabilidade do dirigente sindical se aplica também ao suplente. Vamos voltar ao nosso slide para ver como é que está a redação da Constituição a esse respeito. Diz ela que é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. É perceptível, a gente pode perceber da nossa Constituição que a regra não é só aplicável ao diretor do sindicato, mas também àqueles que exercem o cargo de suplente. Então, vale para o chefe, vale para o suplente, ok? Seguindo adiante, vamos falar um pouquinho das contribuições que são encaminhadas aos sindicatos. Nós temos dois tipos de contribuições que vão para o sindicato. É a contribuição sindical e a contribuição confederativa. Vamos começar com a contribuição confederativa. Essa contribuição especificamente, ela é devida apenas por quem é filiado ao sindicato. Ela não é devida por quem não é filiado ao sindicato. E ela é estipulada pelo próprio sindicato em assembleia. Então, os empregados sindicalizados se reúnem, fazem uma assembleia e definem o valor dessa contribuição mensal. E, a partir daí, quem é filiado ao sindicato paga essa contribuição. Essa aí é a contribuição confederativa. Mas, além da contribuição confederativa, nós temos também a contribuição sindical.
E essa, apesar de a maioria não saber, ela é um tributo, ela é uma contribuição fiscal. E como um tributo, constitui dinheiro público que não é pago diretamente ao sindicato, e sim ao governo. E uma parte disso, sim, ficaria com o sindicato. Mas a contribuição sindical ela é devida por todos os que pertencem a uma categoria e que exercem uma atividade laboral. Não é devida somente por quem é sindicalizado, mas por quem trabalha. Então, essa aí está fixada em lei, porque, volto a dizer, é um tributo, é dinheiro público. Ela equivale a um dia de trabalho por ano, recolhido no mês de março na folha de pagamento. Então, todo mês de março, todo ano, você sofre um desconto a título de contribuição sindical, que é um dinheiro que vai para o governo para sustentar a estrutura sindical. Mas, volto a dizer, isso é um tributo, é dinheiro público, enquanto que a contribuição confederativa é dinheiro privado dos sindicatos. E, no final das contas, os dois acabam sustentando essa estrutura sindical prevista na nossa Constituição. Mas cuidado com a diferença entre a contribuição sindical e a contribuição confederativa. Vamos voltar à nossa legislação, também ainda a respeito dos sindicatos e dos direitos trabalhistas. Nós temos que é assegurada a eleição de um representante dos empregados com a finalidade exclusiva de promover o entendimento entre empregados e empregadores. Então, a ideia é que nas grandes empresas, a partir de 200 funcionários, só nesses casos, a partir de 200 funcionários, eles possam ter o direito, os empregados, de eleger um representante dos empregados para fazer esse entendimento entre empregados e empregadores. Certo? Então, a ideia isso é para grandes empresas. Pequenas empresas em que o empregado tem acesso direto ao seu patrão, a gente não aplica essa regra. Mas imagina uma grande empresa com milhares de funcionários. Não há a possibilidade de cada um dos empregados ter um acesso direto ao patrão para reivindicar seus direitos. Como essas grandes empresas, o empregado não tem acesso ao patrão diretamente, eles teriam como eleger um dos empregados com essa finalidade de promover o entendimento entre patrão e empregado. Mas a finalidade é exclusivamente fazer esse entendimento entre empregados e patrão, ok? Empresas acima de 200 funcionários elegem um empregado com essa finalidade de promover entendimento entre patrão e empregado. Seguindo adiante, vamos começar a falar agora do direito à greve. A greve é uma abstenção coletiva para o trabalho. A greve ocorre quando nós temos uma coletividade de uma empresa parando de trabalhar. Então, não existe greve, por exemplo, greve de fome, ela não é considerada greve no Brasil, porque a greve, direito trabalhista, seria abstenção coletiva para o trabalho, uma coletividade de uma empresa parando de trabalhar. Uma pessoa parando de trabalhar não é greve. A greve, volto a dizer, como falamos em vídeos anteriores, é um direito coletivo, só existe quando uma coletividade para de trabalhar, ok? Então, vamos falar agora das características do direito à greve. Primeira coisa é que o direito à greve, esse que nós estamos estudando, ele é aplicado aos empregados, né? Empregados seletistas, empregados que são empregados de empresas públicas, empregados de empresas privadas e também empregados de sociedade de economia mista. E esse direito à greve ele é mais amplo porque nós os aplicamos aos empregados privados. Mas mesmo no setor privado, nós temos alguns serviços essenciais que não podem paralisar completamente. São serviços como saúde, como transporte coletivo, que a Constituição determina que deve ser fixado um percentual mínimo de funcionamento, por se tratar de um serviço essencial à sociedade. Imaginemos que um hospital fechasse as portas completamente porque estava de greve. Então, os seus pacientes ficariam sem medicações, sem assistência médica. Ou então o transporte coletivo paralisar completamente. Então, isso não é possível porque os serviços essenciais sempre têm que ficar um percentual em funcionamento. Outra coisa importante que a gente deve observar é que quem decide a respeito da greve são os próprios empregados. Então, quem decide o início da greve, a continuidade da greve ou o término da greve são os empregados reunidos em assembleia. Então, normalmente o sindicato reúne os empregados em assembleia, coloca em votação e eles decidem sobre o início, a continuidade ou o término desse direito
à greve. Como eu já falei, o direito à greve, esse que nós estamos estudando, é aplicado aos seletistas, ou seja, regidos pela CLT, pela consolidação das leis trabalhistas. São empregados de empresas públicas, empresas privadas e de sociedades de economia mista. Vamos agora para o nosso slide para a gente observar as características desse direito à greve. O primeiro direito é que o direito à greve é coletivo. Como nós conversamos, não existe greve de uma única pessoa. Nós temos greve quando uma coletividade de uma empresa para de trabalhar. O segundo requisito é que o direito à greve é irrenunciável. Ou seja, você nunca vai dispor dele, você nunca vai poder abrir mão dele definitivamente. Você pode até não participar de uma greve, ou seja, não exercer um determinado direito à greve, mas ele sempre vai estar ao seu dispor. E no dia que você mudar de ideia e quiser fazer greve, você pode fazer. É muito comum que as pessoas coloquem em contratos de trabalho uma cláusula dizendo que você renuncia ao direito de greve. Entretanto, essa cláusula ela não tem validade nenhuma, porque direito à greve é irrenunciável. Sempre vai estar ao seu dispor quando você quiser aderir a uma greve. O terceiro requisito é que ele pode sofrer limitações quando a gente fala de serviços essenciais, como já comentei, o transporte coletivo, serviço à saúde. O quarto requisito é que é um instrumento de autodefesa. O quinto é um procedimento de pressão. O sexto serve para defender os interesses de uma categoria. E o último requisito é que tem que ter um caráter pacífico. Direito à greve, destruindo o patrimônio da empresa, destruindo o patrimônio público, impedindo à força os trabalhadores de trabalhar, ou montando algum tipo de ofensa física ou moral a terceiros, descaracteriza o direito à greve. Direito à greve tem que ter caráter pacífico. Não pode ser com intuito de briga, com intuito de destruição, senão a greve se torna ilegal. E aí a justiça determina o retorno dos trabalhadores. E por fim, nós temos que observar que o direito à greve do seletista não depende de nenhuma lei. Independentemente de existir ou de não existir lei, o seletista tem direito à greve. Com relação aos servidores públicos, é um pouquinho diferente, porque a Constituição diz que o servidor público civil tem direito à greve nos termos da lei específica. O que significa dizer que precisa primeiro se criar uma lei para que os servidores públicos civis possam exercer o seu direito à greve. Essa seria a regra, mas falamos em vídeos anteriores, quando conversamos sobre o mandado de injunção, que nós tivemos uma ação judicial em que o Supremo entendeu que até que essa lei seja criada, e ela ainda não foi, os servidores públicos civis podem fazer greve como se fossem seletistas. Então, apesar de a Constituição dizer que depende de uma lei, por força de uma decisão judicial, o servidor público faz greve igualzinho ao seletista, empregado em empresa privada. É isso, pessoal. Finalizamos nesse vídeo o tema direitos sociais e nos próximos vídeos vamos desenvolver a nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Então, até a próxima.